Olá, pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma videoaula de História do nosso curso preparatório para o Enem. O tema da nossa videoaula de hoje será as monarquias nacionais europeias. Vamos analisar as características do absolutismo. E então, preparados? Vamos lá! O regime de governo na Europa é a monarquia. Monarquia é regime de governo. Ora, absolutismo, pessoal, nada mais é do que a forma de governar essa monarquia. Na forma absolutista de governo, todo o poder centraliza-se na figura do rei. Se o rei é católico, todos devem ser católicos. Ou seja, a principal característica dessa forma de governo chamada absolutista é o despotismo. Déspota é a pessoa autoritária, que faz valer a sua vontade através da intolerância de pensamento. Não existe tolerância de pensamento para aqueles que pensam diferentes do rei. Não existe liberdade de expressão para aqueles que querem se expressar diferentemente da vontade do rei. Bom, então, do ponto de vista político, pessoal, você está num Estado autoritário. O absolutismo é uma forma de governo unitarista. Você tem duas formas de governo, ou você é unitarista ou você é federalista. Federalista é a forma de governo que assegura liberdade, democracia, autonomia. Ora, unitarista é a forma de governo onde todo o poder reside na figura do bonitão da balachita, do gostosão do monarca. Então, no unitarismo, você tem o centralismo acima da vontade do indivíduo, todo o poder na figura do Estado. Nenhum poder na figura do indivíduo. Não há democracia. O absolutismo europeu. O unitarismo é a forma de governo dos nazifascistas, que estão por aí, viu, gente? Tá? Você tem muito nazifascista. O discurso nazifascista voltou, tá? Infelizmente, né? Para horror da humanidade e do bom senso humano. Tem gente defendendo ditadura, nazifascismo, racismo, matando o cidadão negro, no Carrefour, por exemplo, etc. É uma forma de governo que prioriza a vontade do Estado acima da vontade do indivíduo, em nome da ordem. E aí vale lembrar, pessoal, que a ordem naturalmente é importante, sim. A ordem faz parte da necessidade de organização da espécie, mas a ordem tem que estar de mãos dadas com a liberdade, com a democracia, porque essa espécie, ela é uma espécie marcada pela diversidade. Pensamos diferentes, e por pensarmos diferentes uns dos outros, é necessário, em nome do convívio, respeitar o pensamento alheio, a vontade alheia. É necessário assegurar a liberdade de expressão, a tolerância de pensamento. Não concordo com nenhuma palavra que você disse, mas respeito o seu direito de dizê-las. Pessoal, é isso que é democracia, tá? No absolutismo, infelizmente, isso não faz parte do dicionário. Essa tolerância não existe. Muito bem. O Estado absolutista dirige não só os cargos públicos, a administração pública, mas também dirige as regras da economia. Existe comércio, mas não há livre comércio.
O comércio é definido pela vontade do rei absolutista. É ele quem diz o que você pode produzir, para quem você pode vender, quando você poderá vender e pelo preço que poderá ser vendido. Então, existe comércio na Europa absolutista? Sim. É a principal atividade econômica europeia, inclusive, o comércio marítimo. Mas esse comércio, pessoal, ele não é dirigido, conduzido, guiado pela livre iniciativa dos indivíduos, dos empresários. Não. Os indivíduos, empresários, têm que se subordinar à autoridade do Estado. O Estado conduz a economia, dirige a política de preços. Muito bem. Então, esse dirigismo do Estado absolutista tem um nome, esse dirigismo econômico, mercantilismo. No mercantilismo, as regras da economia são promovidas, conduzidas não pela iniciativa privada, não pela iniciativa do indivíduo, mas pela mão do Estado, pela iniciativa do Estado. Para acumular riquezas, o Estado absolutista passa a dirigir os setores geradores dessa própria riqueza. O Estado estabelece mecanismos para conduzir a economia, uma economia dirigida pela vontade do rei, não pela vontade do indivíduo. Muito bem. Esse Estado absolutista, apesar da diferença política em relação à monarquia feudal, ele tem uma herança feudal. A primeira herança feudal que eu falei para vocês é a manutenção da servidão. Então, esse Estado absolutista, do ponto de vista social, ele ainda é feudal, porque ele vai manter a servidão. Se mantém a servidão, você não pode falar que ele é um Estado capitalista ainda, porque o capitalismo se fundamenta na mão de obra livre, e não na mão de obra servil. Então, esse Estado politicamente se difere do Estado feudal, mas socialmente continua o mesmo. Socialmente manteve a servidão. Se manteve a servidão, socialmente ele ainda é feudal. E ele é duplamente feudal, porque além de manter a servidão, ele manteve também os privilégios do clero e da nobreza, a manutenção da sociedade estamental, a manutenção de uma sociedade de ordens privilegiadas. Ai, 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 ai. Isso é o que acontecia na sociedade feudal. Clero e nobreza eram ordens privilegiadas. O clero acima da pirâmide, a nobreza, os vassalos, os aristocratas, e o servo na base. Então, o que nós temos? Essa pirâmide continua existindo, clérigos e nobres. Quais são os privilégios mantidos para o clero e para a nobreza? Clérigos e nobres continuam isentos do pagamento de impostos. Não pagavam na Idade Média, não pagam na Idade Moderna. Então, isso é uma herança social do feudalismo. As ordens privilegiadas foram mantidas. Por isso que você não pode falar que o feudalismo acabou. Ainda, do ponto de vista social, não. Do ponto de vista político, sim, mas socialmente, não. Além de não pagarem impostos, clérigos e nobres também ocupam os altos cargos do Estado. Ou seja, os burocratas, os funcionários públicos, serão ou representantes do clero ou representantes da nobreza. Então, vejam só, a Igreja Cristã Católica perdeu muito espaço, né? Perdeu muita influência, muito poder com a centralização do poder na mão do rei. Mas a igreja continua ao lado do Estado. A igreja continua sendo favorecida quando ela ocupa cargos públicos, quando ela não paga imposto. A nobreza, a mesma coisa. A nobreza perdeu o poder político de criar leis, moedas e impostos, mas ela não perdeu privilégios políticos. Ela continua explorando o servo, ela vai ter acesso aos altos cargos públicos, ela vai ter acesso ao controle das terras, à isenção de impostos, as altas patentes do exército, elas não são ocupadas por mérito, elas são ocupadas por linhagem familiar. Então, esse tipo de privilégio, não pagar impostos,
controlar terras, controlar cargos, controlar as altas patentes do exército, explorar servos. Pessoal, todas essas regalias foram mantidas. Então, do ponto de vista social, eu ainda tenho uma Europa feudal, uma Europa que ainda respira as referências feudais no âmbito social. Politicamente, não é mais feudal, mas socialmente ainda preserva essa referência, essa estrutura. Por volta do século XII, em algumas regiões da Europa, o rei começou a impor seu poder diante da nobreza local e também passou a ser obedecido pela população. Mas esse fortalecimento do rei não acontece simplesmente por sua vontade. Há um arranjo de forças e interesses entre o próprio rei, a nobreza e a burguesia, camada social que começava a crescer a partir do aumento do comércio e o crescimento das cidades. Precisamos analisar cada um desses personagens para entender o que aconteceu. A nobreza, que era formada pelos donos de terra, estava em decadência, ameaçada cada vez mais pelas revoltas camponesas que estavam começando a crescer na Europa. Além disso, muitos nobres voltavam arruinados das cruzadas. Não parecia má ideia fazer parte da burocracia estatal, ou seja, aproveitar dos impostos que o rei cobrava da população para manter seu luxo e sua tranquilidade. Além disso, o exército real os protegeria das revoltas camponesas. Com o crescimento do comércio, surge a burguesia. A burguesia tinha interesse no fortalecimento do poder real por dois motivos. O primeiro deles, que ficava mais fácil comercializar seus produtos, tendo sempre os mesmos pesos e medidas, além da mesma moeda. Na Idade Média, de um feudo para o outro, as moedas trocavam, se variavam os pesos e as medidas. Imagina que complicado era comercializar desse jeito. Além disso, cada senhor feudal cobrava um imposto diferente do outro. Com o rei, isso seria diferente. Seria um só imposto pago em todo o reino. E os monarcas, o que eles ganhavam com isso? Bem, o apoio da burguesia garantia aquela coisa mais importante, que era o dinheiro. Com esse dinheiro, ele poderia, o rei, financiar um exército profissional. A partir da força das armas, poderia impor sua vontade, definir um território e também poderia impor uma lei única, que todos os cidadãos teriam que obedecer. A partir do momento que o rei impõe sua autoridade num território definido, com uma lei única e uma população também definida, passa a existir o que chamamos de Estado Nacional Moderno. Em alguns países, a autoridade do monarca se impõe de tal maneira que dizemos que o país se torna absolutista. O quê? Absolutista. O rei é a autoridade máxima. Praticamente não é questionado. O rei, então, vai passar a decretar leis, impor tributos e até comandar o exército. Pois é, falei de diversos grupos sociais, você deve ter notado, ó, da nobreza, da burguesia, dos camponeses, mas não falei do clero. E aí, será que a Igreja Católica não participou de alguma forma desse processo de centralização do poder real? Muitas vezes a autoridade do rei não se impunha apenas pela força, mas também pelo imaginário que ele criava ao redor de sua figura. Para isso foi necessário o apoio da Igreja, que começou a ver com bons olhos um poder um pouco mais centralizado, que ela pudesse controlar. Como assim? Muitas vezes o Papa era convidado para a cerimônia de coroação de um determinado rei, principalmente em países como França, Portugal e Espanha. Por que isso? Para dar à população a ideia de que o rei era alguém escolhido por Deus para guiar aquele povo. Este rei é Luís XIV, governou a França entre 1643 e 1715. Era chamado de Sol porque ele dava luz e vida a tudo. Durante seu reinado, a França se torna uma potência econômica. O luxo de sua corte marcou uma época. Chegou a dizer que o Estado sou eu, devido ao grande poder que acumulava em suas mãos.
Muito bem, pessoal. Encerramos dessa maneira as nossas considerações sobre as características do absolutismo. Na nossa próxima videoaula, vamos analisar os teóricos do absolutismo. Inscreva-se na Espaço e Tempo. A história para quem quer compreendê-la. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. Diga-lhe, diga-lhe,